Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. Diz: ela dará a luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Vamos repetir isso juntos? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A pergunta é: por que Jesus veio? A resposta: porque veio salvar o seu povo dos seus pecados. A missão de Deus em Cristo, que é o próprio Deus em missão entre nós, não foi fazer qualquer outra coisa, senão libertar um povo que estava em trevas. Essas trevas nas quais todos nós nascemos. As trevas do pecado, as trevas da ignorância, da distância de Deus. Cristo veio para pagar a nossa pena. Por isso o milagre da encarnação é um milagre único na história. Deus, o Filho, fazer-se caber no ventre de uma virgem, descer tanto a ponto de abandonar sua glória completamente, para nascer entre os homens, num local inclusive que fazia jus à nossa condição, numa manjedoura, cercado de animais e de odores terríveis, certamente. Estava ali o Deus Santo, encarnado. O pequeno bebê em Belém, da Judeia, era Deus entre nós. E o Deus encarnado não veio para mudar a situação da nossa conta bancária. Ele não veio fazer com que pudéssemos mudar de endereço. Ele não veio para nos permitir dirigir um carro melhor. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, Cristo entre nós nasceu para perdoar os nossos pecados. E aí, cabe-nos nessa noite lembrar, é claro, que o pecado é uma condenação que está em toda a humanidade. Porque desde Adão, Eva, a partir deles, todos pecaram, todos foram gerados no pecado, e todos pecam minimamente, todos os dias. Todos pecam em muitas coisas. A mínima coisa que qualquer ser humano faz está carregada da sua própria iniquidade. E o povo andava em trevas, porque a Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu uma luz, uma grande luz. Não foi uma pequena luz, foi uma grande luz. E essa grande luz, queridos, foi suficiente para nos tirar das trevas do pecado. Nós cantamos hoje o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós. Mas um dia, esse Deus que é Cristo, teve de deixar sua glória. E aquele menino na manjedoura é a pedra descrita em Daniel capítulo 2, que foi solta e que rolou sem o auxílio de mãos. E em Daniel capítulo 2 nós vemos uma pequena pedra que começa a rolar. E essa pedra começa a rolar, e ela vai se tornando grande, e vai enchendo toda a terra, e ela vai esmiuçando os reinos deste mundo. E o maior reino
que esta pedra esmiuça não é o reino persa, babilônico, grego ou romano, é o reino das trevas. Essa pedra vai tomando forma e grandeza, e aquele menino da manjedoura vai se tornando um homem, até que um dia, este homem, chamado Jesus, sobe ao madeiro, para enfrentar a morte por nós. Estava ali o ápice do sacrifício, porque o sacrifício começou na eternidade, quando ele deixou a sua glória. Porque morrer na cruz, muitos morreram na cruz. Era um processo comum dos romanos pregar pessoas na cruz. Criminosos, gente que havia cometido um crime hediondo, eles morriam em cruzes. Era comum. Então Jesus não foi o único que morreu na cruz. Mas Jesus foi o único Cordeiro de Deus que morreu na cruz. Por isso a Bíblia diz que Cristo é o unigênito do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho. Por isso Cristo, quando morre na cruz, não é o único a morrer na cruz, mas é o único inocente a morrer na cruz, sem pecado algum, porque todos pecaram. Cristo também é o único a morrer na cruz, tendo deixado a glória que tinha para morrer na cruz. Por isso ninguém tinha glória para deixar, Cristo teve glória para deixar. E ninguém fora o próprio Deus encarnado morrendo na cruz. Por isso, ao terceiro dia, numa manhã de domingo, como domingo que estamos vivendo hoje, ao terceiro dia, acharam o túmulo vazio. E não só a cruz estava vazia, mas o túmulo estava vazio. E naquele túmulo vazio, não houve furto do corpo de Jesus, não houve violação do túmulo. Havia uma guarda romana reforçada lá, mas o poder de Deus não deixou de entrar naquele túmulo para ressuscitar o Deus Filho. E a morte não pôde conter a glória do Filho unigênito do Pai. E Cristo ao terceiro dia ressuscitou, e quando Ele ressuscita, o Pai está anunciando a toda a humanidade: o sacrifício dele foi perfeito, e agora eu posso perdoar os pecados de toda a humanidade. O texto diz: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é a tua ansiedade que te mata, mas o teu pecado. Não é o teu vício que te mata, é o teu pecado. Não são os relacionamentos que matam você, é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia, depois de péssimas notícias, sempre nos dá uma melhor notícia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso ninguém pode comprar a vida eterna, porque ela já foi paga e não está à venda. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Olhamos para a cruz vazia, olhamos para o túmulo vazia, olhamos para o trono da glória, e Cristo está sentado à destra do Pai. Um sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dores. Ele que levou as feridas para a eternidade, as feridas que Tomé tocou, foi com elas que subiu e sentou à destra do Pai. E temos a visão do Apocalipse, quando ele olha, está lá o Cordeiro como que foi morto, porque apresenta suas feridas. Todas as feridas, queridos,
são sintomas de fraquezas, de quedas, de acidentes, mas as feridas de Jesus não foram acidentais. Cristo foi intencionalmente ferido. Ele deixou-se ferir, Ele deu a sua vida, e as feridas de Cristo não são uma tragédia. As feridas de Jesus são exatamente essas feridas pelas quais nós somos sarados. Como diz Isaías no capítulo 53, por suas feridas nós somos sarados. Sarados de quê? Porque qualquer um de nós que venha a ser sarado de uma enfermidade física, que Deus queira curar, novamente enfermaremos e morreremos, ou não? Todos morrerão novamente, ou morrerão em algum momento, depois de serem curados, enfermarão novamente para morrer. Mas Ele nos sarou das feridas do pecado, porque a Bíblia diz que Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. E a grande questão nessa noite não é como você lida com a crise do Brasil. A grande questão nessa noite não é como você lida com a dificuldade da sua família. A grande questão a ser respondida não é como você lida com o desemprego, não é como você lida com a religião. A grande questão é como é que você lida com o seu pecado. Porque todas as vezes que o homem tenta abonar o seu pecado diante de Deus, ele sai desabonado, porque não há um advogado com ele, e é um culpado, um réu hediondo diante de um juiz justo, e só há condenação. Então não há como lidar com o seu pecado. Mas então entra Jesus, que veio nos salvar dos nossos pecados, e Ele é o nosso advogado fiel. E então quando Cristo entra entre nós e o Pai, podemos viver o que está em Romanos capítulo 8, verso 1, que diz: portanto agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O perdão dos pecados vem de Jesus. Por que cantamos? Porque Jesus perdoou os nossos pecados. Aleluia. Porque o cheiro da morte, do inferno, já está há muito tempo afastado de nós pela cruz. E nós que vivíamos em trevas, nós que éramos o povo que estava em trevas, vimos uma grande luz, e essa luz se chama Jesus Cristo. Não é uma luz que os homens podem apagar, não é uma luz que se possa acender e apagar a hora que quer. Essa luz é a luz do caminho de Damasco, que parou o apóstolo Paulo, o então Saulo, e rompeu a partir dali com a sua velha vida e transformou a vida daquele homem. Essa luz também está nessa noite aqui conosco. O Espírito Santo é a promessa de Jesus entre nós. E por isso, pode ser que um dia você seja convidado para uma reunião, que alguém te ofereça alguma coisa como do tipo resolver os seus problemas, as suas crises, as suas ansiedades, as suas dores, o seu desemprego, 7 passos para enfrentar a crise. Mas nessa noite você foi convidado para ouvir que Jesus é a solução para os seus pecados, é o perdão para a sua vida, é Ele que traz paz entre você e Deus. Esta é a centralidade da nossa reunião nessa noite. Cristo entre nós, Deus conosco. A Bíblia diz que antes de Cristo havia um véu que separava no templo, e somente sacerdotes podiam ultrapassar esse véu uma vez por ano. A presença de Deus estava oculta a nós, mas quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. Não foi obra humana, porque a obra humana é de baixo para cima, mas a obra de Cristo é de cima a baixo. É Deus descendo entre nós, é o véu sendo rasgado de cima a baixo, e agora nós podemos orar em nome de Jesus.
não ora em meu nome, não ora em nome de líderes, a igreja não ora em nome do pastor, a igreja não ora em outro nome, a igreja ora na autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque Ele veio perdoar os nossos pecados, e os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus, mas Ele veio perdoar os nossos pecados. Quem sabe nessa noite você está se escondendo atrás de uma cortina de moralidade, dizendo: pastor, eu pago as minhas contas, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom patrão, eu sou um bom vizinho. Eu quero lhe dizer que todos fazem isso por amor a si mesmos. As pessoas pagam as suas contas para não ter os seus nomes sujos. As pessoas tratam as outras bem porque querem ser tratadas bem. As pessoas não roubam porque não querem ir presas. Elas fazem isso por amor a si mesmos ou a si mesmas. E essas são questões de obrigação moral de cada um. Mas ninguém diante de Cristo naquele dia vai dizer: Pai, permita-me entrar, ou Cristo, permita-me entrar no céu, porque eu paguei bem as minhas contas e eu fui um bom vizinho. Cristo vai ter de dizer: você foi um bom vizinho, você foi um bom pai, mas não abriu mão de seus pecados. Dormiu e acordou com eles. Por isso, para entrar na eternidade com Jesus, só tem um caminho, é Jesus, porque Ele é o caminho e é também a porta. Ele é o alimento. É aquele que passou fome por nós, mas é o pão da vida. Teve sede na cruz, mas é a água da vida. Morreu como ovelha muda na mão dos tosqueadores, mas é o bom pastor. Eis a figura de Cristo que divide a história. Aquele menino que nasceu e cresceu e morreu e ressuscitou. Queridos, queridas, é o Emanuel, é o Deus conosco, é Jesus Cristo, o Senhor de toda a história. É o Cordeiro de Deus, dito por João Batista. E desde Gênesis, onde era o Cordeiro, onde era o animal que foi morto pelo próprio Deus para cobrir a vergonha de Adão e Eva, ali já estava a figura de Cristo. O Cordeiro no Moriá, onde a lâmina foi interrompida pelas mãos de Deus, porque Deus providenciou o Cordeiro. Era Deus já apontando para o seu Filho no Calvário, onde Ele não iria poupar a vida do seu próprio Filho. Por isso, nessa noite, estamos exaltando a Cristo nesse lugar. Sabemos que somos imperfeitos. Sei que Deus tem anjos mais poderosos para proclamar a sua mensagem do que eu, mas por misericórdia eu prego. Sabemos que Deus tem anjos mais afinados para cantar a Ele de eternidade em eternidade, e sabemos que é por graça que o coro canta. E sabemos que nada do que fazemos Deus precisa, mas Deus, por sua graça, nos convida a entrar na dimensão da sua glória, para sermos salvos por Jesus e sermos participantes dessa glória. E aqui nós estamos experimentando apenas uma fresta da adoração, onde poderemos, depois disso tudo, quando, é claro, depois disso tudo, poderemos adorar o Cordeiro face a face, vendo exatamente como Ele é. E aí não estaremos contemplando o bebê que se fez carne, não estaremos contemplando o Nazareno dos pés empoeirados, não contemplaremos o Nazareno em cima do jumento que entrou em Jerusalém, mas estaremos diante do Rei da Glória, glorificado, face a face, o Verbo encarnado, aquele que venceu todas as coisas e nos levou consigo salvos, perdoados, remidos. Por quê? Porque Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Encerro nessa noite dizendo que o que você precisa não é de um guru, o que você precisa não é de um presépio na sua casa, o que você precisa não é
de um jogo de luzes melhor na sua sala ou na sua fachada. O que você precisa é de Cristo. Cristo é quem perdoa os seus pecados. Cristo é o Senhor de todas as coisas. E cantar Emanuel significa dizer: esse Cristo está conosco agora entre nós. Está em nossos corações. E Ele venceu a morte. Aleluia. Fecha os teus olhos, quero orar por você. Pai, nessa noite, entrego a vida daqueles que entraram aqui, Senhor. Tu os conheces. Sabes, Senhor, quais são as dores, as crises, as lutas. Mas o Senhor também sabe qual é a condição do coração de cada um. E o quanto cada um está distante do Senhor. E quem aqui ainda não está salvo pelo Senhor. Ó Deus, nessa noite imploramos pelo milagre da salvação. Para que aquele que entrou aqui perdido saia, ó Deus, inundado do poder do Evangelho em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, Tu que perdoa pecados, traz redenção nessa noite, Senhor. Glorifica o Teu nome e seja exaltado entre nós. Te louvamos assim, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.